O HSBC é um dos maiores bancos do mundo, com um valor de mercado que gira em torno de 240 bilhões de dólares e uma receita anual próxima de 60 bilhões de dólares. Fundado em 1865 por Thomas Sutherland em Hong Kong, o banco surgiu com o objetivo de financiar o comércio crescente entre a Ásia e a Europa, em uma época em que as potências coloniais buscavam expandir suas rotas e garantir infraestrutura financeira para um fluxo crescente de mercadorias. Com o tempo, o HSBC não apenas se consolidou como a espinha dorsal desse comércio, mas também expandiu suas operações para dezenas de países, transformando-se em um verdadeiro gigante global do setor bancário. Só que ao mesmo tempo que o HSBC se tornou esse titã, ele também acumulou uma série de escândalos que, além de colocarem em xeque sua reputação, levantaram também inúmeras questões sobre quais seriam os limites éticos para se lucrar com instituições financeiras. Eu sou o Revel, você está na VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história do HSBC. A história do HSBC começa em 1865, no momento em que o comércio do mundo todo estava passando por uma grande transformação. O Império Britânico, a nação mais poderosa do mundo na época, tinha consolidado sua presença no Extremo Oriente depois da Guerra do Ópio e da assinatura do Tratado de Nanquim, em 1842. Com esse tratado, inclusive, o Império Britânico forçou a abertura de portos estratégicos na região da China, o que meio que ligou de forma definitiva a Ásia com o resto do mundo, numa época em que a China ainda era extremamente separada do Ocidente. Hong Kong, uma cidade chinesa que tinha sido recém-transformada em uma colônia britânica, se tornou um ponto central para mercadores, companhias de navegação e empresas de importação e exportação. Tanto Hong Kong quanto Xangai eram polos comerciais extremamente importantes na China, e foi natural que existisse um interesse britânico para estabelecer o quanto antes uma cadeia de bancos por lá. Bancos que poderiam estabelecer todo um sistema de empréstimos, operações bancárias e instrumentos de crédito para financiar o comércio marítimo entre a Ásia e a Europa. A função desses bancos seria de emitir notas e cartas de câmbio, financiar navios e comerciantes e fornecer os mecanismos de crédito necessários para que as trocas internacionais crescessem de forma rápida e confiável. Foi nesse cenário que nasceu o HSBC, que pouca gente sabe, mas é uma sigla para Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Ele foi fundado em 1865 pelo banqueiro escocês Thomas Sutherland. Thomas sacou a necessidade de uma instituição financeira sólida que pudesse apoiar o crescente número de trocas comerciais entre a Europa, Índia, China e o resto da Ásia. Até então, boa parte do comércio era financiado por bancos europeus situados em Londres, Paris e Hamburgo. E isso criava muita lentidão, além de altos custos para as operações asiáticas. O HSBC foi criado para simplificar processos e ocupar uma lacuna que até então não existia: um sistema bancário ligando duas partes do mundo que antes não negociavam de forma otimizada. O HSBC foi fundado em 3 de março de 1865 em Hong Kong, e poucas semanas depois, em 14 de abril do mesmo ano, ele abriu sua primeira unidade em Xangai. Desde o início, o banco tinha uma missão clara: financiar o comércio internacional, especialmente de produtos como chá, seda, algodão e, em menor medida, o ópio, que ainda circulava em solo chinês na época. O capital inicial da instituição foi de 5 milhões de dólares de Hong Kong. Uma grana absurda para a época, que mostrava a ambição de Thomas e de seus sócios em criar um banco com alcance global. O HSBC não demorou para se destacar. Em poucos anos ele já era considerado o maior banco de Hong Kong, oferecendo crédito a comerciantes e apoiando empresas de navegação e importação. Na década de 1870, o banco iniciou sua primeira fase de expansão regional, abrindo agências em cidades estratégicas como Calcutá, Saigon, Manila, Yokohama e Bangkok. Essa rede foi fundamental para transformar o HSBC em um verdadeiro elo entre o Oriente e o Ocidente, garantindo agilidade no financiamento de cargas marítimas e estabelecendo um alto padrão de confiança no mercado internacional. Só que nem tudo foram rosas nesse início da companhia. O banco enfrentou várias crises de liquidez e chegou a ver seu capital reduzido para níveis perigosos em alguns momentos. Foi justamente nesse momento meio sombrio do HSBC que figuras como Thomas Jackson, um empresário irlandês que assumiu a chefia do banco em 1877, acabaram se tornando decisivas para o banco. Jackson reorganizou as operações da companhia e fundamentou a base por que viria a se tornar a expansão global nas décadas seguintes. No início do século XX, o HSBC já era um banco super respeitado em toda a Ásia, com ramificações em rotas comerciais estratégicas. Mas o banco estava prestes a enfrentar alguns desafios que iam pôr em xeque a robustez da operação. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi até 1918, trouxe uma instabilidade muito grande para as operações do banco.
O comércio internacional sofreu muito com o conflito, rotas marítimas foram interrompidas e o risco do crédito disparou. Mesmo passando por dificuldades, o HSBC segurou as pontas e manteve uma posição relativamente estável nos momentos de maior pânico do mercado. Em parte graças à sua posição sólida em Hong Kong e à rede de filiais que sustentavam as trocas entre Índia, China e Europa. Passado o conflito na década de 1920, o banco viveu um excelente período de recuperação. Foi nessa época que o HSBC ganhou a reputação de ser o banco dos governos, já que passou a gerenciar reservas cambiais e atuava agora como agente financeiro em operações de dívida pública em vários países asiáticos. Tudo isso trazia prestígio e fama para o banco. E essas coisas, que podem parecer bobas para quem olha de fora, são os bens mais valiosos de uma instituição financeira. Se você tem a certeza de que um banco não vai quebrar, provavelmente ele não vai quebrar pelo simples fato de que ele inspira esse nível de confiança. Para o sistema bancário como um todo, a confiança é tudo. E para aumentar ainda mais o seu nível de credibilidade, nos anos 20 o HSBC passou a ser um dos emissores oficiais das cédulas de Hong Kong, algo que o banco faz até hoje. O detalhe curioso é que lá, ao contrário do que muita gente imagina, não é o governo local que imprime o dinheiro, mas sim 3 bancos autorizados e o HSBC é um deles. No ano de 1923, surgem as famosas esculturas dos leões do HSBC, posteriormente nomeados de Stephen e Stitch, que representavam Hong Kong e Xangai respectivamente. Se os anos 20 foram excelentes para o HSBC fortalecer a sua marca, tudo isso acabaria sendo colocado à prova na Grande Crise de 29. A Grande Depressão reduziu drasticamente o comércio global, e o HSBC precisou reforçar suas operações mais seguras, cuidando para tomar menos risco e mantendo reservas elevadas. Ainda assim, diferente de muitos outros bancos que ficaram pelo caminho, o HSBC conseguiu sobreviver à crise. Só que um golpe ainda mais duro viria nos anos 40. Em 1941, com a invasão japonesa de Hong Kong durante a Segunda Guerra Mundial, as operações do banco foram interrompidas quase que por completo. Muitos dos funcionários do HSBC foram presos, e o controle de parte das instalações foi tomada pelas forças japonesas. O que manteve o HSBC vivo nessa época foi a atuação de um comitê especial em Londres, que administrou os ativos internacionais da companhia até a retomada da sede em 1945. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o HSBC não tinha apenas sobrevivido, mas emergiu como um banco ainda mais estratégico e poderoso, tendo sobrevivido a uma das ocupações mais cruéis da história. E tendo sobrevivido a tantas crises consecutivas, agora era a hora do banco se reestruturar e expandir sua operação para o resto do mundo. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou o início de um novo capítulo para o HSBC. Hong Kong, devastada depois de anos de ocupação japonesa, precisava urgentemente de uma reconstrução econômica, e o HSBC desempenhou um papel crucial nesse processo. A instituição retomou o controle das suas operações na cidade, além de reorganizar suas filiais e começar a apoiar comerciantes e empresas. Durante esse período, o HSBC expandiu seu alcance além da Ásia, consolidando sua presença em mercados estratégicos do Oriente Médio, Europa e Américas. Novas filiais e escritórios representavam não apenas crescimento, mas também a recuperação da confiança de investidores internacionais. Foi nesse período de reconstrução que o HSBC se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo. Ainda que oficialmente esse ranking só fosse ser consolidado anos mais tarde, conforme as informações começaram a ser catalogadas de uma forma mais digital, a reputação construída nesse período entre 1945 e 1970 foi essencial para que, décadas depois, o banco fosse listado como a 50ª marca mais valiosa do mundo, ao lado de gigantes como a Siemens e a Zara. A década de 1950 trouxe algumas inovações bastante importantes para o banco: a modernização das filiais, a expansão do atendimento a clientes de alta renda e o lançamento de novas tecnologias bancárias. Foi nesse período da história que algumas das subsidiárias internacionais mais importantes do HSBC floresceram e se consolidaram, incluindo a sua entrada nos Estados Unidos. Em 1955, o HSBC abriu sua primeira filial em solo americano, a Hong Kong and Shanghai Banking Corporation of California, algo que pavimentou o caminho para as futuras aquisições de bancos menores nas décadas seguintes e que com certeza ajudou a consolidação da imagem do HSBC como a de um banco global, que agora tinha deixado de vez de ser uma aventura financeira britânica na Ásia para se tornar um dos bancos mais poderosos e influentes do mundo. A combinação de experiência, prudência e visão de longo prazo permitiu que o banco se tornasse um dos pilares do comércio internacional, fortalecendo as bases para sua expansão global e um longo processo de aquisições que viriam pela frente. Se a gente fosse resumir a década de 1970 em uma palavra, ela seria provavelmente internacionalização.
Com a experiência adquirida na reconstrução de Hong Kong no pós-guerra e a reputação e a confiança global já consolidadas, o banco passou a buscar novos mercados estratégicos, especialmente na Europa, nas Américas e em regiões emergentes na Ásia. Durante esse período, o HSBC realizou aquisições e alianças estratégicas, ampliando sua base de clientes e fortalecendo sua presença internacional. O objetivo deles era bater de frente com os grandes bancos. Naquela época, assim como hoje em dia, as instituições americanas e europeias meio que dominavam totalmente o comércio internacional. Para se manter no páreo nessa disputa, o HSBC teve que se modernizar, além de criar divisões especializadas para o atendimento de clientes corporativos e investindo pesado também em operações cambiais. Tudo isso deu muito certo e no fim da década de 80, o HSBC não era apenas um banco asiático expandido, mas sim uma holding financeira global, chegando meio que no patamar que a instituição está hoje. Saber investir bem o seu dinheiro pensando no longo prazo é algo importantíssimo, não só para grandes empresas, mas também para nós pequenos investidores. E se você quiser aprender a investir de verdade sem essas fantasias que te vendem de enriquecer rápido, eu te recomendo a OVP. É só você abrir o site da ovp.com.br, clicar no botão para fazer a sua análise de perfil e responder um questionário bem simples. Muita gente fica com preguiça de responder, mas aí se você não tem paciência para responder um questionário, talvez investimentos de longo prazo não façam muito sentido para você. Na OVP a gente vai te ensinar o caminho certo e sem atalhos, aportar de forma consistente nos melhores ativos. Se você acha que dá para ficar rico da noite pro dia aportando pouco, eu não quero te desanimar, mas isso não vai acontecer. Agora, se você já é alguém que ganha seus R$ 4.500 por mês e consegue salvar uma parte legal dessa grana para fazer os aportes, aí a coisa já muda de figura. E se você ganha seus 15 ou até R$ 50 mil por mês, esse processo para enriquecimento vai ficar ainda mais rápido. Só que quando eu falo de enriquecer, eu não tô falando de você sair por aí com uma Ferrari na rua. Eu tô falando de você conseguir respirar um pouco mais tranquilo, sabendo que uma grana relevante vai cair na sua conta todo mês de forma passiva. Para quem se mata trabalhando e depende 100% do salário, essa talvez seja uma ótima forma para diversificar nas receitas e até para se aposentar mais cedo do que a maioria. Que, para ser bem franco, a gente sabe que a maioria nem vai se aposentar pelos moldes que a gente tem hoje. Se você quiser fazer isso do jeito certo investindo no seu futuro, aovp.com.br. Clica no link e preenche o formulário. A gente está começando uma turma nova e vamos te ensinar a investir de forma estratégica tanto no Brasil quanto no exterior. Bom, mas voltando para a história do HSBC. Quando a gente pensa no HSBC, dificilmente a gente pensa num banco asiático. A gente pensa mesmo numa instituição financeira global com 1 zilhão de tentáculos e operações ao redor de todo o mundo. Mas apesar de todo esse crescimento, seria apenas nos anos 90 que a verdadeira temporada das aquisições iria começar. Em 1992, o banco realizou a aquisição do Midland Bank, uma das maiores instituições financeiras do Reino Unido. Essa operação não apenas expandiu sua presença na Europa, mas também exigiu uma mudança simbólica e estratégica. A sede oficial do HSBC foi transferida de Hong Kong para Londres, em 1993, refletindo assim a transformação do Banco Asiático em uma verdadeira holding global. Com essa aquisição, o HSBC passou a estar entre os maiores bancos do mundo, tanto em termos de ativos quanto de influência internacional. Até 2003, seus ativos já haviam ultrapassado a marca de US$1 trilhão, número que incluía o caixa da empresa, investimentos, empréstimos e propriedades. Pra gente aqui no Brasil, a história do HSBC tem um capítulo particularmente marcante. Em 1997, durante aquela temporada de aquisições, o banco comprou o Bamerindos do Brasil S.A., um dos maiores bancos privados brasileiros, que tinha sido fundado lá em Curitiba no ano de 1929. Foi criado então, a partir daí, o Banco HSBC Bamerindos S.A., que mais tarde seria renomeado para HSBC Bank Brasil. Essa operação marcou a entrada do HSBC no mercado brasileiro, com um foco muito grande no varejo, nos seguros e na administração dos antigos ativos do Bamerindos. O HSBC, ao longo de quase 2 décadas, ofereceu serviços bancários a milhões de clientes e participou ativamente do mercado financeiro brasileiro. A ideia inicial do HSBC no Brasil era de abocanhar boa parte dos clientes baixa renda que estavam meio que esquecidos pelos bancões estatais. Esse foi um plano que acabou não dando muito certo. O público do HSBC acabou se concentrando na faixa de alta renda, e o banco acabou tendo resultados muito abaixo do esperado, inclusive registrando alguns prejuízos bastante vexatórios. Em 2015, o HSBC anunciou a venda de todas as suas operações brasileiras para o Bradesco, por aproximadamente US$5,2 bilhões, numa operação que só foi concluída em 2016. Após a venda dos seus ativos brasileiros, o HSBC se manteve apenas nas operações de corporate banking, focando agora exclusivamente em grandes empresas e investidores institucionais.
Muita gente diz que essa venda do tentáculo brasileiro do HSBC aconteceu por uma série de crises em cascata que começaram lá na crise do subprime em 2008. O HSBC precisava de uma grana e queria vender operações que ele achava mais arriscadas e menos lucrativas. O Brasil, que passava na época por bastante turbulência política, pareceu o candidato perfeito para essa venda. Só que uma outra possibilidade para essa venda, que é pouco mencionada por aí, é que ela teria supostamente acontecido por pressões regulatórias, tanto no cenário nacional quanto lá fora. Quando o HSBC viu que as operações no Brasil poderiam dar problema, ele simplesmente acabou passando os ativos para frente. E essas pressões regulatórias contra a instituição não começaram do nada. Elas vieram por uma série de acontecimentos bastante esquisitos, que trouxeram um turbilhão de polêmicas que iriam assombrar a instituição nos próximos anos. Apesar de todo o sucesso financeiro e da expansão global do HSBC, o banco também enfrentou um período bastante sombrio. A partir dos anos 2000, o banco foi envolvido em uma série de controvérsias e investigações que acabaram abalando sua reputação internacional. Entre os casos mais graves estavam acusações de lavagem de dinheiro em larga escala, incluindo transações suspeitas possivelmente relacionadas a cartéis mexicanos de drogas, além de várias práticas de manipulação de moedas e operações que beneficiavam regimes sancionados, como o Irã e a Coreia do Norte. Na prática, o HSBC criava mecanismos para contornar os bloqueios que esses países estavam tomando da comunidade internacional. Em 2012, o HSBC tomou uma multa de quase 2 bilhões de dólares, a maior penalidade já aplicada pela Lei da Segurança Bancária dos Estados Unidos. Embora esse valor representasse apenas 5 semanas de lucro do banco, a multa mostrou para o mundo a vulnerabilidade das regras financeiras globais e o quanto que é difícil se fazer um controle rígido para países sancionados. Além das multas, o banco enfrentou pesadas críticas da comunidade internacional, tanto pela falta de transparência nas transações, como o fato deles operarem sem qualquer tipo de supervisão. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. Governos de países como Reino Unido, Índia e Argentina passaram a investigar melhor as operações do HSBC em solo nacional, o que acabou fazendo com que o banco fosse pesadamente regulado em alguns países. Para melhorar sua imagem, o HSBC iniciou uma série de reformas internas, além de adotar políticas mais rigorosas de prevenção à lavagem de dinheiro. Só que a reputação do banco a essa altura do campeonato já estava bastante manchada. Foi mais ou menos nessa época que o HSBC vendeu suas operações no Brasil. Então talvez essa crise de credibilidade internacional, somado à crise do subprime, tenha sido o gatilho para a venda do HSBC Brasil. E mesmo tendo passado por maus bocados, o banco se reergueu e correu atrás para melhorar sua imagem junto ao público. Muita coisa mudou no setor bancário nos últimos anos. Os bancos tradicionais, que antes dominavam completamente o mercado, agora passaram a ficar cada vez mais digitais e disputar de igual para igual com fintechs novatas, num cenário que acontece tanto aqui no Brasil quanto lá fora. O HSBC tem acelerado sua digitalização para competir com essas fintechs, priorizando eficiência, segurança e novos modelos de negócio. O banco tem investido pesado em inteligência artificial, tokenização de ativos e tem automatizado cada vez mais suas operações. Paralelo a isso, ele tem cada vez mais simplificado a experiência do cliente, aprimorando seus aplicativos e fortalecendo de forma absurda a cibersegurança da sua rede. O foco do banco ainda continua sendo o mercado asiático, mas hoje a sua receita é super diversificada, com operações que cruzam o planeta de ponta a ponta e não raramente batem na casa dos 65 bilhões de dólares, com lucros anuais que giram em torno de 25 bilhões de dólares. Lucros esses que são repassados em boa parte para os seus acionistas. Para se tornar dono de um pedacinho desse mega conglomerado, você pode comprar as ações da empresa pelo ticker HSBA na Bolsa de Londres, ou via DR na Bolsa Americana pelo ticker HSBC, ou ainda via BDR aqui no Brasil pelo ticker H1SB34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país que vai te ensinar a investir de verdade. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!